Há muitos filmes cujas continuações os espectadores exigem. Se o filme se sai bem nas bilheterias, geralmente não há problemas, já que é muito mais fácil para os estúdios ganharem dinheiro com sequências. Outra história é quando o filme fracassa nas bilheterias, ou fica naquela posição intermediária em que a palavra fracasso parece muito dura, mas o filme ainda não pode ser considerado um sucesso. É o caso de filmes como Warcraft, Alita Anjo de Combate, Mad Max Estrada da Fúria e No Limite do Amanhã. E é justamente sobre este último filme de ficção científica, cuja continuação é cada vez mais solicitada, que gostaria de lembrar hoje. Vamos lá! A história de No Limite do Amanhã começou em 2009. Foi naquele ano que o roteirista Dante Harper, a pedido da empresa Viz Productions, escreveu o roteiro do filme, baseado na light novel do escritor japonês Hiroshi Sakurazaka. Assim que Harper concluiu a tarefa, a Viz Productions iniciou uma campanha publicitária, e o roteiro entrou na famosa Blacklist, lista dos melhores roteiros não produzidos, o que fez seu valor disparar. A Warner acabou adquirindo o roteiro em 2010 por $3 milhões. O projeto recebeu luz verde rapidamente. Logo após a compra do roteiro, a Warner contratou o diretor Doug Liman para o projeto. Aqui surgiram alguns desafios. Doug Liman, como qualquer criador, achou o roteiro bastante comum, exceto por uma ideia interessante. Para transformar o roteiro em algo mais elevado, eles trouxeram Joby Harold, que havia escrito o filme Awake à Vida por um Fio alguns anos antes. Joby parece ter cumprido a tarefa. Em 2011, a proposta para o papel principal foi enviada a Brad Pitt. Não se sabe exatamente por que Pitt recusou. Geralmente, o motivo apontado é que ele já havia se consolidado como um grande ator dramático e que esses roteiros de ação já não o interessavam tanto. O lançamento de Guerra Mundial Z, alguns anos depois, parece contradizer essa teoria, mas talvez, aos olhos de Pitt, a história de zumbis tivesse um toque dramático. Após a recusa de Pitt, o estúdio abordou Tom Cruise, que aceitou a oferta. Com o sucesso de bilheteria de Missão Impossível Protocolo Fantasma, a popularidade de Cruise estava em alta novamente, e essa decisão parecia lógica, embora mais tarde ele fosse criticado pelo desempenho medíocre do filme nas bilheterias. Naturalmente, o roteiro foi reescrito, já que os protagonistas agora seriam consideravelmente mais velhos, o que impactava vários aspectos da história. Quando o roteiro foi finalizado, Doug Liman, o diretor, ficou insatisfeito com praticamente tudo. Segundo ele, 2/3 do roteiro original foram descartadas, e até o restante foi alterado. Sob a direção de Liman, os irmãos Butterworth, conhecidos por seu trabalho em A Isca Perfeita e 007 contra Spectre, foram contratados para revisar o roteiro. Depois, para fazer mais ajustes, a Warner trouxe Simon Kinberg, que dirigiu X-Men Fênix Negra e reescreveu Quarteto Fantástico. O que ele fez exatamente é desconhecido. Mas após sua revisão, Tom Cruise também se envolveu no roteiro, pois achou que a seriedade excessiva precisava ser aliviada com mais humor. Para isso, ele trouxe Christopher McQuarrie, com quem tinha trabalhado com sucesso em Jack Reacher e nos últimos filmes da franquia Missão Impossível. McQuarrie continuou ajustando o roteiro durante as filmagens, o que acabou levando a estouros no orçamento. As filmagens começaram no melhor estilo de Gladiador. O roteiro não estava finalizado, mas as gravações tinham que começar para evitar perder Tom Cruise e Emily Blunt, que havia se juntado ao projeto no último minuto. O único que não parecia muito incomodado com os desafios era Doug Liman. Liman é um diretor curioso. Quase todos os seus filmes passam por fases de superação, seguidas de refilmagens. Nesse aspecto, ele é muito semelhante a Zack Snyder, mas com a diferença de que Liman sempre defende as refilmagens. Em A Identidade Bourne, ele teve que refilmar o meio e o final do filme. Senhor e Senhora Smith também foi filmado sem um roteiro final, o que levou a inúmeras revisões e refilmagens. Em Jumper, uma semana após o início das filmagens, Liman demitiu Teresa Palmer,
porque ela e Hayden Christensen pareciam duas árvores mortas, e o diretor achou que duas já era demais. Após as exibições de teste, o filme foi severamente editado e submetido a novas filmagens, o que aumentou o orçamento de 65 milhões para 85 milhões de dólares, e a receita não foi suficiente para compensar o investimento. Outro filme de Doug Liman, Mundo em Caos, estrelado por Tom Holland e Daisy Ridley, começou a ser filmado em 2017 e só chegou aos cinemas em 2021, devido a constantes refilmagens, mas mesmo assim, fracassou nas bilheterias. No Limite do Amanhã não foi exceção. Doug Liman se manteve fiel ao seu estilo. Poucos dias após as filmagens da cena do desembarque de Tom Cruise na praia, o diretor decidiu que o resultado era uma bagunça e ordenou que a película com material filmado fosse queimada e a praia totalmente reconstruída. O diretor demorou algum tempo para tomar uma decisão final e as filmagens da cena, que deveriam durar 2 semanas, se estenderam por 2 meses. Depois, houve mais deliberações longas sobre o design dos alienígenas. Liman rejeitou centenas de conceitos, insistindo que os alienígenas deveriam ser completamente diferentes de tudo já visto antes. Se valeu a pena ou não, cada um pode decidir por si. Há um ponto que gostaria de destacar sobre Doug Liman, que diferencia seus filmes de outras produções semelhantes. Normalmente, problemas como esses nas filmagens e a reescrita do roteiro durante o processo levam a conflitos no set. No entanto, isso não acontece com Liman. E todas as pessoas que enfrentaram esses desafios com ele continuam dispostas a trabalhar com ele de novo. Tom Cruise, por exemplo, está pronto para trabalhar com Liman em cada novo filme. Ele já trabalhou com Liman em Feito na América, e em 2020, planejava viajar para o espaço junto com o diretor, para gravar algo impressionante lá. Mas a viagem acabou não acontecendo. Quando o filme foi finalizado e uma versão preliminar foi mostrada ao público de teste, percebeu-se que havia muita coisa que não funcionava. Como resultado, algumas partes foram cortadas e novas cenas foram filmadas. Vários atores foram contratados, incluindo Jeremy Piven, que rapidamente foi para Londres para filmar. Algumas pessoas provavelmente já ficaram surpresas e presumiram que Jeremy provavelmente foi maquiado habilmente como um alienígena, já que não é possível ver o ator no filme. E isso é verdade. Você não consegue notar Piven por um motivo simples. Ele foi completamente cortado da versão final. Com todas essas refilmagens e a má recepção do público de teste, o estúdio Warner começou a entrar em pânico. O título original, All You Need Is Kill, foi apressadamente mudado para No Limite do Amanhã. Segundo os representantes do estúdio, a mudança foi feita por causa da palavra matar no título, já que lançar um filme com essa palavra e com classificação para adolescentes seria arriscado. Alguém mais sensível poderia se ofender. Doug Liman não foi ouvido nessa questão. O diretor defendia o título que mais tarde se tornaria o slogan do filme. Segundo ele, No Limite do Amanhã não transmitia nada sobre o filme e soava muito antiquado. Liman sugeriu que o filme fosse chamado de Viva Morra Repita. O filme chegou aos cinemas em maio de 2014 e a estreia nos Estados Unidos foi bem mediana. No primeiro fim de semana, No Limite do Amanhã arrecadou apenas 28 milhões de dólares. Ficou em terceiro lugar no ranking de bilheterias, perdendo para A Culpa é das Estrelas e Malévola. Para um filme com um orçamento de 175 milhões de dólares, isso foi praticamente uma catástrofe. Esse início ruim nos Estados Unidos, geralmente, é atribuído à péssima campanha publicitária organizada pelo estúdio. Muitos críticos e espectadores acham que o foco na guerra constante nas cenas remetia muito ao filme Invasão do Mundo Batalha de Los Angeles, que foi amplamente criticado tanto pela crítica quanto pelo público, embora os dois filmes praticamente não tenham nada em comum. Se o estúdio tivesse apostado mais no humor presente no filme e mostrado Emily Blunt com mais frequência, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas, como foi, o público achou que estava diante de mais um filme sobre invasões, com Tom Cruise correndo na praia. Cruise também recebeu críticas. Acredita-se que o fracasso nas bilheterias de Oblivion, lançado anteriormente, prejudicou o desempenho de No Limite do Amanhã.
Ambos são filmes de ficção científica e, em ambos, Cruise corre com uma arma. O resultado é que ambos ficaram aquém nas bilheterias. Muitas das críticas são consideradas válidas pelo estúdio Warner, que tentou esconder o título original nos lançamentos em vídeo e DVD, destacando o slogan do filme, que foi reconhecido por muitos analistas como o mais acertado. Eu não entendo muitas dessas críticas, exceto as que se referem à promoção do filme. Os primeiros trailers realmente não foram muito bons, e Emily Blunt deveria ter sido usada de forma mais eficiente. Além disso, o título original, All You Need Is Kill, soa muito mais interessante. Eu também diria que foi um erro investir tanto dinheiro nos exoesqueletos realistas. Esta parece ter sido uma ideia de Tom Cruise, que recusou o uso de CGI. Em sua opinião, o realismo nesse aspecto era um ponto inquestionável, mas essa decisão custou milhões de dólares. O problema com esses exoesqueletos é que eles muitas vezes parecem completamente irreais e, às vezes, até mesmo cômicos. Em teoria, os efeitos digitais nesses momentos, que teriam sido mais baratos, poderiam ter sido mais impressionantes. Mas isso agora nunca saberemos. No final das contas, No Limite do Amanhã arrecadou 100 milhões de dólares nos cinemas americanos e mais 270 milhões no mercado internacional. Se o filme tivesse mantido seu orçamento inicial de 145 milhões, provavelmente, com todas as receitas adicionais, ele já teria dado lucro e, com as altas avaliações, o estúdio já teria dado sinal verde para uma continuação. Mas, com um orçamento de 175 milhões, a situação foi diferente. Isso é bom que foi relatado que o orçamento de marketing foi relativamente modesto, em torno de 100 milhões de dólares. Embora isso tenha outro lado, pode ter sido justamente essa economia que tornou a campanha publicitária menos eficaz do que poderia ter sido. Mas ainda há esperanças para uma sequência. O filme recebeu ótimas avaliações de espectadores e críticos. Além disso, embora a estreia tenha sido fraca praticamente em todos os mercados, o filme conseguiu se manter bem nas bilheterias, com quedas semanais modestas. Em 2019, o estúdio anunciou oficialmente que a sequência havia recebido luz verde. Há uma grande chance de que o filme acabe preso no inferno de produção, como aconteceu com a sequência de Guerra Mundial Z, e que a continuação nunca aconteça. Nessa vez, o estúdio provavelmente estará mais atento ao orçamento. Há ainda um outro problema que muitos esquecem. Tom Cruise, claro, ainda parece muito bem para sua idade, e os maquiadores fazem um excelente trabalho. Mas ele já tem mais de 60 anos, e com todo o respeito, em um filme desse tipo, um herói de ação aposentado vai parecer um pouco estranho. E o mais triste é que Emily Blunt também não está ficando mais jovem. Ela já está com mais de 40 anos, o que não é um problema tão grande quanto o de Cruise, mas ainda é frustrante que ela seja tão pouco usada em filmes de ação durante os anos em que ela se encaixaria perfeitamente. Por sinal, o título oficial da sequência no momento é Viva, Morra, Repita. Espero que eles não repitam os mesmos erros. O filme, claro, é bastante simples, mas em comparação com muitos dos blockbusters atuais, ainda se destacou de forma positiva. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.